Olá, olá! Olá, gente! Cheguei aqui atrasadíssima. Para começar a nossa live. Esperando a Lari chegar pra gente. Oi, minhas queridinhas! E aí, Lari? Gente, tá dando pra me ouvir? Como é que tá o meu som? A beleza da pessoa! Obrigada. Cabelinho hidratado. Lari pediu pra entrar aqui. Amém. Oi! Gente, quem estiver na live, deixa um coraçãozinho aqui do lado para o pessoal ser avisado de que a live está acontecendo, por favor. Muito obrigada a quem tá deixando coraçãozinho aí. Lari, tô esperando tu entrar, tá? Já te convidei. Tava fazendo atendimento aqui, tô com as minhas caixinhas que eu tava fazendo atendimento hoje usando essa caixinha aqui do André. Gente, quem tiver na live, deixa aí um comentário dizendo de onde é que vocês são. Deixem um comentário dizendo de onde é que vocês são, para eu saber de onde é que vocês estão me assistindo. Enquanto a Lari não chega, esperando ela entrar aqui. Tem alguns queridinhos aqui assistindo. Opa, foi. Foi. E aí, Lari? Como é que tá? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Como é Como que é que você tá, Lari? tá? Tô bem. E você, como é que foi de hoje? Trabalhou bastante? Hoje foi corrida, né? Mas deu tudo certo, estamos aqui. Estamos aqui. Desculpa o atraso, viu? Me atrasei 10 minutos, mas eu tava terminando de me arrumar, né? Tinha que dar aquele trato no visual, né? Pra poder fazer a live, porque, pelo amor de Deus, só misericórdia. Hoje nem deu tempo de fazer uma produção, mas viemos assim mesmo. Mulheres importantes, né? Mulheres importantes, mulheres trabalhadoras. E aí, Lari, conta aí um pouquinho sobre ti para o pessoal que não que são os meus seguidores, que ainda não te seguem, saberem um pouco mais sobre o teu trabalho. Então, prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou Larissa Rodrigues, sou nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil e em saúde da família e comunidade. Atualmente eu trabalho em Quixadá e Fortaleza, fazendo atendimentos clínicos e domiciliares. Bom, o pessoal aqui já, a maioria eu acho que já me conhece, mas eu vou me apresentar também. Sou Larissa Radef, sou psicóloga formada pela UFC, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental e já tenho alguma experiência com meu. Eu tô com look home office aqui, mas meu look home office me trollando aqui, que a minha roupa prendeu aqui no negócio. Mas, enfim, desculpa. É, porque eu tô com aquele look home office que é em cima arrumada e de baixo desarrumada. É, eu sou psicóloga da abordagem cognitivo-comportamental e já tenho alguma experiência clínica com pacientes gestantes, né? Tenho algumas pacientes gestantes, né, na minha experiência clínica. E é um público que eu acho bem legal de trabalhar e que tem uns desafios bem peculiares, né, Lari? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios que aparecem na vida da mulher quando ela decide engravidar, quando ela engravida, no período de gestação e um pouquinho no pós-parto, né? Exatamente. Na minha prática
de SUS, né, que eu trabalhei no posto de saúde, a gente percebeu o quão distante é a necessidade da ação, né? As gestantes, de uma forma geral, são um grupo que precisam de todos os profissionais, né? De estar tudo alinhado, tudo conectado, porque estão passando por um momento, né, de várias mudanças físicas e psicológicas, e acaba que é um público que fica muito restrito àquele pré-natal padrão, né? Médico e enfermeira. E para mim, por exemplo, a nutricionista só vinha para mim quando ela já estava com algum problema, né? Se ela tivesse diabética, se ela tivesse acima do peso. E aí a gente vê o quão complicado é trabalhar tampando buraco, né? Como a gente fala popularmente. O esperado, o desejado, era que todas essas gestantes pudessem ser abraçadas pela prevenção, né? Pelo cuidado, por prevenir todas essas intercorrências, não só nutricionais, né, mas todas que podem ocorrer durante esse período. Então, é um público que é para ser abraçado, porque é um público muito suscetível a aparecer, né, muitos problemas de saúde, físicos e psicológicos, mas que, infelizmente, né, pelo nosso modelo médico ainda muito engessado, elas ficam muito restritas a médico e enfermeiro, que precisa, né? A gente tem que lembrar que precisa, Sim, mas que não consegue abarcar e dar de conta de tudo, né? Infelizmente. sim. Sim, foi interessante você trazer isso, Lari, porque quando a mulher engravida, né, seja uma gravidez planejada ou seja uma gravidez não planejada, surge uma série de questões, né, relacionadas a pressões sociais e pressões pessoais mesmo, relativas a esse novo papel que ela está exercendo ali como pessoa, como sujeito mesmo, e que ela vai se deparar e que muitas vezes ela não vai conseguir lidar da melhor forma, né? Em algumas situações isso gera algumas dificuldades psicológicas. E como tu disse, né, no período de pré-natal, no período de gravidez, ele até mesmo no pós-parto, existe uma grande incidência de transtornos mentais, né? E essas pressões sociais podem surgir de vários lugares, né? Podem surgir das mídias sociais, tipo Instagram, blogueiras, né? Tem a questão do padrão de beleza na maternidade e no pós-maternidade, né? Porque tem aquela história daquela modelo ali que mal engravidou, já tá super magra, já tá super fitness, já perdeu todos os quilos que ganhou na gravidez. Tem a questão, né, da mãe solteira também, né, que também é uma pressão social, porque as pessoas tratam mãe como se fosse estado civil, né, porque mãe não é estado civil e as pessoas tratam como se fosse, então isso gera uma série de questões também, porque a mulher também fica mais desamparada, né, geralmente tende a ter menos rede de apoio quando não tem um parceiro presente. Então, todas essas pressões sociais, né, elas facilitam aparentemente algumas questões de saúde mental, principalmente nas mulheres que já tinham problemas anteriormente. Isso acontece especialmente porque durante a fase da gravidez existem oscilações hormonais que são típicas, né? Porque a mulher está se ajustando a gestar uma nova vida, e isso vai alterar o humor da mulher, né? Me fala um pouquinho, Lari, sobre como é que é o acompanhamento nutricional durante a gestação. Pronto, né? Como eu falei, na rede pública, ele é pontual, né? Em alguns lugares, eles conseguem implementar esse cuidado nutricional através de grupos, de rede de apoio e tudo mais. Mas na prática mesmo, são poucos lugares que conseguem abranger, né? E quando a gente fala de atendimento individual, né, particular, ou mesmo no setor público, mas quando ele é individualizado, a gente prioriza, né? São 3 consultas, no mínimo, trimestrais, porque cada trimestre a gestante ela está trabalhando uma coisa, tanto para ela como o bebê. E aí esses planos alimentares, eles mudam. O que pode, o que não pode, ele vai mudando também de acordo com esses trimestres, né? As suplementações, elas são muito importantes, né? Suplementação de ferro, de ácido fólico. Hoje em dia a gente trabalha muito com ômega 3 também, inclusive para prevenir problemas psicológicos, né? Uma prevenção que a gente faz. E a gente tem que lembrar que toda estrutura que está sendo formada naquela criança, ela precisa de nutrientes específicos para se formar. Então, a demanda da gestante, ela não é uma demanda padrão, de uma mulher padrão, né? Ela demanda muito mais nutrientes, numa quantidade, numa proporção, numa constância.
E isso precisa ser avaliado, né? Por isso que é tão complicado para a gente só trabalhar depois que a doença chega, né? Se a gente poderia evitar tudo isso com uma alimentação saudável, com uma suplementação adequada, com orientação, incentivando a atividade física, que é essencial também, né? Às vezes chega uma gestante para a gente lá no 7º mês, desejando um parto normal, tentando fazer um pilates lá nos 45 do segundo tempo. E aí a gente incentiva, mas como era importante para essa mulher no primeiro momento, né? Alguém já ter conversado, você deseja um parto normal? Pronto, a gente tem que estimular a movimentação, a musculatura, né? Vamos procurar os profissionais da educação física, os profissionais, né, os físio. É muito complicado quando a gente pega na ponta, né? Mas a nutrição ela está diretamente conectada com todo o desenvolvimento dessa mulher, né, durante a gestação, todos os tecidos que ela vai precisar, as compensações. A gestação, quando você estuda, assim, é uma coisa perfeita. O corpo inteiro ele se estrutura para receber aquela criança. E aí, lembrando que para o corpo a prioridade sempre vai ser o bebê, né? Tudo que aquela mulher está comendo de nutriente, ele vai priorizar o crescimento do bebê. Então, essa mulher está em risco altíssimo de estar em deficiência de nutrientes, né? E desenvolver um problema, não só físico como psicológico, porque o corpo, tudo que ele tiver, né? Tanto da mulher ingerindo o que ele tiver guardado de energia, ele vai para aquela criança, para gerar aquela criança, né? Com saúde, com qualidade, com todos os tecidos e desenvolvimento necessário. Sim. E tudo isso que tu disse, né, essa questão de melhorar a qualidade dos alimentos que a mulher consome nesse período, né, aumentar a movimentação, tudo isso evita também o aparecimento ou a exacerbação dos transtornos mentais que ela pode apresentar nessa fase, né, porque problemas de saúde mental no período pré-natal, eles recebem menos atenção do que no pós-parto, né. Geralmente, assim, quando a mulher está grávida, tem aquela coisa de tudo que a mulher sente, tudo que a mulher pensa tem a ver com a gravidez. A mulher está com uma oscilação hormonal, é por causa da gravidez. A mulher está triste, é por causa da gravidez. Então, assim, tudo é a gravidez. E quando a mulher tem o filho, tudo é depressão pós-parto também. Então, assim, as pessoas começam a generalizar certas condições e isso é bem problemático, né? Porque tem uma tendência na concentração da saúde física, tanto materna quanto do fetal, né, durante a gravidez, e aí acaba se descuidando da saúde mental e acaba que muitas vezes alguns sintomas vão se sobrepondo, né, as modificações que são físicas e psicológicas que vão acontecendo durante a gravidez. E isso acaba dificultando o diagnóstico de alguns transtornos psiquiátricos que acontecem, que podem acontecer durante o período de Né? Durante a gestação, desculpa, e às vezes a mulher ela se desculpa, caiu aqui. Eu não sei por que meu celular tá alguma. Desculpa, voltou, pode tá falar, me Lara, é porque ouvindo, meu celular Lara? tá bloqueando aqui, não sei por quê. Fala, Ah, desculpa. pronto. Então, é muito complicado para essa mulher, inclusive, expor o que ela está sentindo, né, durante esse período de gestação, por medo, por exemplo, se ela está triste, se ela tá, como é que ela vai chegar e vai dizer que ela está triste, ela Se estando ela tá grávida, grávida, um milagre né? do nascimento. Sim, existe uma série de tabus, né, relacionados à gravidez. E isso torna até mesmo mais difícil o diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico que essa mulher possa estar tendo, porque se sobrepõe, né, como eu falei, uma série de questões, e sem uma avaliação padronizada, geralmente é muito difícil ocorrer esse diagnóstico, até porque essa mulher ela pode apresentar alguns sintomas que são atípicos dos transtornos, né? E não algumas queixas que são reconhecidamente sabidas dos transtornos que a gente já conhece, né? Tipo depressão, enfim. Isso vai fazer com que seja muito difícil você distinguir sintomas que são da gravidez normal, né, sintomas comuns da gravidez, e algumas queixas somáticas que são diferentes, né, que podem estar relacionadas à depressão e à ansiedade, por exemplo. Geralmente, as próprias mulheres têm muita dificuldade, como tu falou, né, de compartilhar o que elas sentem, de falar da tristeza, da irritabilidade, porque existe um estigma muito grande que está relacionado à depressão, aquela expectativa que se tem, né, da mulher. A mulher, quando tá grávida, tem que estar a pessoa mais feliz do mundo. Tem que estar se sentindo maravilhosa, tem que estar se sentindo radiante. Então, todas essas expectativas tornam muito difíceis
muito difícil a experiência dessa mulher, enquanto pessoa grávida que está passando por uma certa dificuldade psicológica. E essas mudanças hormonais também geram uma maior possibilidade de haver tudo isso, né? E acaba se descartando a possibilidade do surgimento de um transtorno psiquiátrico, que pode sim acontecer na prática, né? Então, é preciso que as pessoas, que a própria pessoa que está grávida e as pessoas ao redor estejam atentas para perceber mudanças muito bruscas, né? Mudanças muito drásticas ao longo de um tempo, né? A pessoa mudou muito a sua alimentação, não só assim pro normal, né? Claro, a mulher geralmente vai se alimentar mais, vai comer coisas, às vezes tem mulher que come coisas estranhas. Mas assim, é uma mudança muito grande, muito brusca. É bom dar uma olhada, é bom ir no médico para ver como é que tá, fazer um check-up e tal. Como é que tá o humor dela? Tá com instabilidade emocional muito forte? Tá muito agitada? Tá muito difícil se comunicar com ela? Tá tendo muita insônia? Então, isso tudo aí pode ser sinal de que tá acontecendo alguma coisa de errado nesse processo, né? A gente não pode só dizer, não, é porque ela tá grávida e deixar a mulher ali, né, viver aquilo ali sozinha. Exatamente. Na minha prática, a gente vê muito em relação ao famoso comer por dois, né? Que ela quer comer por dois, que tem que comer por dois, que sente muito fome. E na maioria das vezes está diretamente associado a um momento de ansiedade, né? Está ansiosa do momento. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, as gestantes da pandemia sofreram triplicado, porque todo mundo falou, quem tem coragem de engravidar no meio da pandemia, né? Uhum. E depois não se sabia o risco, se era um risco aumentado, se não, depois se viu que as gestantes tinham um risco aumentado de desenvolver problemas em decorrência da contaminação da Covid, outro medo. E aí essas situações, as minhas gestantes de pandemia, elas tiveram um nível de ansiedade altíssimo e reflete na alimentação, né? Então a gente explica que não é comer por dois, é para dois, mas que se você está sentindo essa ansiedade, você está tentando descontar na comida, a gente tem que procurar um profissional para te orientar durante esse período, né? Porque pode gerar tanto um problema, adiar esse cuidado, né? Com o psicólogo, né? Ou ignorar, gera um outro problema, já nutricional, já clínico, já médico. Então a gente tem que sempre estar, todos os profissionais que entram em contato com a gestante, ele tem que estar com aquele feeling de pegar que, opa, isso aqui não é da minha área, mas eu sei que vai refletir na minha conduta. Então, o que é que eu posso fazer agora? Para quem eu vou encaminhar? O que é que eu vou orientar? Tem que estar sempre atento, porque se você se restringir a fazer o seu e não olhar o todo daquela gestante, o seu trabalho ele não consegue ter sucesso, né? Ele não é feito de uma forma completa. Com certeza. E aí por isso que é tão importante a gente manter esse diálogo interdisciplinar, né? Porque sozinho a gente não faz as coisas direito. A gente funciona melhor trabalhando em equipe. Eu não trabalho, nunca trabalhei em SUS, né? Eu já trabalhei em locais que atendiam mulheres no setor público, já trabalhei na Delegacia da Mulher, mais especificamente na Casa da Mulher Brasileira, no Centro de Referência da Mulher, que era onde ficava a Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, mas assim, nunca trabalhei na saúde mesmo. Mas, assim, lá a gente atendia mulheres grávidas, às vezes, e tudo, mas nunca atendi realmente na saúde. Mas, assim, na minha prática clínica, né, o que eu mais vejo é a questão de a necessidade de manter sempre o contato com os outros profissionais que estão acompanhando aquele paciente. Isso é extremamente necessário para manter um bom acompanhamento. Cara, tu tá. Eu sempre falo da rotina antidepressão, né? Da rotina de qualidade de vida. Exercício físico, alimentação saudável, contato com a natureza, pegar sol, relações sociais em dia, isso aqui é o mínimo, é o básico para sua cabeça ficar no lugar. A terapia está aqui em sexto lugar, entendeu? Isso aqui tudo vem antes da terapia. Não adianta você estar aqui dando gás na terapia e você não fazer isso aqui tudo. E é interessante também uma coisa que tem muita mulher que engravida e larga o tratamento farmacológico, né? Tem algumas mulheres que têm alguns transtornos diagnosticados, né? Eu tenho depressão e tal, aí engravida e para de tomar o remédio, porque, assim, realmente tem muitos remédios voltados para transtornos psiquiátricos que não são recomendados para mulheres grávidas. Mas aí a pessoa, em vez de buscar
acompanhamento do psiquiatra, né, de buscar ajuda, de buscar substituir o medicamento, enfim, buscar uma recomendação adequada, ela simplesmente para de tomar o medicamento. Aí o que acontece? Ela fica totalmente desregulada. E aí, com todas essas mudanças que vão acontecendo, isso vai acarretar uma série de problemas. Isso pode facilitar ou até mesmo piorar a manifestação desses transtornos, né, que podem acontecer. Exatamente. Em relação, falando mais especificamente da alimentação, né? Saiu um estudo super interessante ano passado aqui no Brasil, fazendo essa conexão com alimentação e desenvolvimento de transtornos durante a gestação. A gente não tinha nada assim ainda em relação à nossa população, né? E aí os resultados, eles comprovaram isso, né? Que as mulheres que tinham uma alimentação com uma quantidade muito grande de produto industrializado, de açúcar, né? Esses alimentos, eles induziam, eles participavam do processo, né, de acometimento desses transtornos psicológicos. Porque, explicando de uma forma bem geral, esses alimentos participam, né, de um ciclo de inflamação no nosso corpo. E aí eles deixam a gente mais susceptível a desenvolver esses transtornos. E aí as mulheres que tinham uma alimentação mais variada, com tudo, com carne, com cereal, com legumes, né? Elas tinham um índice bem menor, uma probabilidade bem menor de desenvolver esses transtornos. Massa, massa. Então, isso aí é uma das formas que a nutrição pode ajudar a mulher que está grávida a evitar problemas de saúde, inclusive de saúde mental, durante a gravidez, né? Já na terapia com o psicólogo, né, o nosso trabalho como psicólogos, né, a gente vai ajudar não só a mulher, mas a família como um todo, né? Aquela família que tá, a gente fala da família grávida, né? A mulher, o marido, enfim, as demais pessoas que estão envolvidas naquele processo, que estão fazendo parte daquela rede de apoio, a gerenciar melhor aquela carga emocional, né? Porque surgem muitas ansiedades, surgem muitos medos, surgem todo o significado que aquela gravidez tem, né? Porque nem sempre a gravidez é desejada, né? A gente espera muito que uma mãe queira muito filho, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa começa uma gravidez sem estar desejando aquela gravidez. E aí é um processo para a pessoa lidar com aquilo e de que forma ela vai lidar com aquilo, né? Muitas crenças são geradas no decorrer da gestação, né, do parto, do pós-parto, enfim. E a gente vai tentar, durante a terapia, entender quais são os pensamentos, quais são essas crenças, quais são os estados de humor, quais são as reações fisiológicas que vão surgir diante dos novos desafios, diante dos acontecimentos que vão se passar nessa gravidez, né? Porque assim a gente vai analisando com profundidade quais são os significados que são atribuídos a essas situações e a gente vai ajudar a pessoa a ter uma maior resiliência, né? A lidar com aquilo da melhor forma possível. Porque, como tu mesma falou, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe. E tem também aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. O ser mãe tá muito imbuído de culpa, né? Tem muita mulher que se sente muito culpada. E muitas mulheres vivem de uma forma muito intensa. A questão, né, de estar nesse novo papel, às vezes nem é a primeira gestação, mas ela se coloca muito de forma muito intensa nisso aí. E isso afeta muito os aspectos da vida pessoal, a vida profissional, né? Porque tem muita mulher que deixa de trabalhar, a vida conjugal, porque isso afeta muito os relacionamentos, a vida financeira, porque muitas famílias vão ter que abdicar de muitas coisas para lidar com aquele filho. Isso vai criar muitas vezes o que a gente chama de distorções cognitivas, que são o quê? São pensamentos, são interpretações das vivências que são enrijecidos. Por exemplo, eu não sou uma boa mãe. Esse pensamento vai me gerar uma série de sofrimentos. Ou eu preciso ser uma mãe boa o suficiente. Eu preciso fazer tal coisa se eu quiser ser uma boa mãe. Então, todos esses pensamentos são pensamentos enrijecidos que vão gerar sofrimentos, muitas vezes, para essas mulheres. Eu gosto muito de pensar que a TCC é uma terapia da dúvida. Eu gosto de ensinar para os meus pacientes a pensarem assim, cara, e se o meu pensamento não for 100% verdade? Será que tem outra forma de pensar sobre isso? Então, quando a pessoa começa a ganhar a capacidade de duvidar do pensamento dela, ela vai flexibilizando esse pensamento. E essa flexibilidade cognitiva é o que a gente está buscando na terapia, né? Na gravidez, o objetivo da TCC, né, que é a
abordagem terapêutica com a qual eu trabalho, é principalmente ajudar a família a desenvolver algumas habilidades que vão ajudar ela a identificar, a entender, a desafiar esses pensamentos distorcidos e a reavaliar esses pensamentos e crenças. Então, isso vai tornar a relação familiar mais saudável, aos poucos, né? E é essencial, né, Lari? Porque às vezes algumas coisas são ignoradas, né? Digamos assim. Eu estou num momento aqui de felicidade, de gestação, então eu não vou tocar nesse assunto dessas minhas dúvidas, dessas minhas ânsias. Mas lá na frente, essa questão ou esse problema, ele dá de frente com você e não tem como você fugir, né? E às vezes você já está com o bebê no colo, né? Para pensar isso já depois que aconteceu. Então, eu acho muito importante tocar nesse assunto, né? A família mudou, sim. A relação com o companheiro ou a companheira muda, sim. O financeiro impacta, sim. Mesmo que você queira, que você tenha se planejado, mas é uma mudança radical na sua vida. E que você tem, sim, que tocar nesses assuntos, avaliar, discutir e repensar tudo, né? Para você se construir, se fortificar como mãe, como mulher. Eu converso muito, assim, como na minha prática, né? Como são mais gestantes e crianças, então sempre tem a mãe. Quando uma mulher engravida, parece que ela colocou assim um post-it na testa escrito: quero opiniões, aceito conselhos, diga-me o que fazer. Porque é incrível como todo mundo tem alguma coisa para falar. Seja parente, seja uma pessoa da rua, seja um amigo, seja um desconhecido. Todo mundo tem uma dica, uma coisa infalível ou uma reclamação a se fazer. E é muito difícil, né, lidar com todas essas críticas, essas pressões. É muito complicado. E aí eu acho que parte muito assim, claro que vai muito de pessoa para pessoa como é que ela lida com essas críticas, né? Com essas opiniões não requisitadas. Às vezes tem gente que tira de letra, tem gente que não leva a sério, tem gente que responde, né? Tem gente que ignora. Tem várias maneiras de você lidar com isso, né? Mas eu acho que se isso começa a afetar muito, tipo assim, eu toda vez que eu recebo um pitaco, toda vez que eu recebo um palpite, isso vai me afetar psicologicamente a ponto de eu me questionar como pessoa, de eu questionar quem eu sou, de eu questionar a minha qualidade enquanto mãe, eu acho que aí isso já é uma questão de buscar terapia mesmo para você começar a diferenciar, né? Como eu estava até falando com um paciente outro dia, baixar um pouquinho a voz, os ruídos que vêm de fora e ouvir um pouquinho mais a voz de dentro, né? Qual é a voz? O que é que a voz de dentro te diz? Você está fazendo o seu melhor? Você está se esforçando? Você está dando o melhor de si naquele papel? Você está fazendo o que é possível dentro das condições existenciais que você tem ali? Então, quando você começa a olhar o que você está fazendo e se o que você está fazendo segue os seus próprios valores, né, o que é correto para você, e você começa a diminuir um pouquinho o som de fora e começa a ouvir mais a voz de dentro, né? Ou seja, quando eu falo a voz de dentro, eu quero dizer o que importa realmente para você, você começa a encontrar um pouco mais de segurança nas suas ações. E isso você adquire através de um processo de terapia, né? Claro que isso não é um processo rápido, não é em 5 sessões de terapia que você vai adquirir. É toda uma construção, né? Porque a gente aprende a se apegar à validação do outro, né? Eu dependo muito dos outros me validarem, né? Eu dependo muito de o outro me dizer que o que eu estou fazendo está certo. Né? A gente aprende isso ao longo de toda a nossa história de vida. E não é em um dia, em 2 dias que a gente vai desaprender. Mas tem como você aprender a ter mais segurança nas suas ações, nas suas escolhas, inclusive como mãe. Inclusive nesse novo papel que você está exercendo. E geralmente a pessoa que começa a se questionar muito, a ter muitas inseguranças nesse sentido, é também a pessoa que tem outros questionamentos e outras inseguranças em outras áreas da vida. Então vai ser uma coisa que vai auxiliar em várias questões, não apenas no processo e no papel de ser mãe. Exato. É muito importante, né, você se munir de informação de qualidade, né, de condutas de qualidade e de autonomia. Para você, ó, eu escolhi assim e eu vou fazer assim, né? Porque sempre tem alguém para dizer que assim é melhor, eu fiz assim, ninguém morreu, né? E assim comigo foi assim. Então, essa necessidade, né, de assinar embaixo nas suas decisões, de estar segura, né, é muito importante, porque durante todo esse período
sempre vão haver, né, eu quero dizer opiniões, mas nem é uma opinião, que né, não foi pedido, não é bem-vindo, é muito complicado. A gente Sim, e como eu acho profissional, que o apoio familiar também, né, ajuda bastante. Quando o que você faz está sendo amparado pela família, pelas suas figuras de afeto, pelas pessoas que estão ali do seu lado te ajudando a cuidar daquele momento, cuidando de você também, porque a pessoa que é mãe, ela tá ali para cuidar, mas também precisa ser cuidada, né? exatamente. E o pior é essa parte, né? Porque o que é que você espera? Já que o externo, a pressão já é tão grande, né? Com pressão do corpo perfeito, né? Da blogueira que você vê que teve o neném ontem e já tá na sua sessão de drenagem, já perdeu 8 quilos, que tem uma babá 24 horas, né? Que tá lá sempre bonita e arrumada porque tem uma pessoa para olhar. E aí, por mais que eu respeito a escolha dessas pessoas, isso impacta, sim, nas pessoas daqui de fora que não podem ter, né? Porque não é a questão de eu escolho não ter, eu não posso ter, né? É diferente como impacta, né, nessas pessoas. E aí a gente vê muito dentro da família, que era para ser rede de apoio, no próprio companheiro, às vezes a mãe que está ali lhe acompanhando, né, naquele período, essas críticas, essas, né? Mulher, se tu ganhar peso demais, teu corpo nunca mais volta. Mulher, tu não ganhou peso, esse menino não vai vingar, né? Se der de mamar, o leite é fraco. Se não der de mamar, que mãe é essa que não deu de mamar? Né? Se é parto normal, hoje em dia, para que tu vai passar por esse sofrimento? Se é cesariana, mulher, parto normal é o correto. Então sempre tem alguém para falar e é tão doído quando é uma pessoa próxima, né? Que podia lhe informar e lhe apoiar, independente da decisão que você tomasse, né? Sim, com certeza. Com certeza. E isso são todos fatores que corroboram com alguns processos que vão acontecendo, né? Porque a gente sabe que existem algumas situações que podem acontecer depois da gravidez, né? Eu tenho baby blues, né, que é aquela tristeza pós-gravidez, né? Tristeza pós-parto, e a depressão pós-parto. Tu quer explicar um pouquinho sobre o que é o baby blues? Aí eu explico o que é a depressão, ou tu quer que eu explique os dois? Como é que é? Pode falar, pode ficar à vontade. Então, o que que acontece? Depois do parto, os níveis dos hormônios, né, da mulher, principalmente estrogênio e progesterona, vão cair muito rápido e porque o organismo da mulher está se reorganizando, né, para voltar para o seu estado normal. Antes ela tinha se organizado para receber aquela criança, para gestar aquela criança, e agora ela está se reorganizando para voltar para o nível de hormônio necessário para um ser. Então, isso vai gerar uma labilidade emocional que vai incluir sentimentos de tristeza, ansiedade, exaustão. Isso pode prejudicar a qualidade de vida da pessoa, né? Pode prejudicar as tarefas cotidianas, né? E isso geralmente tende a ser um estado que, quando a mulher come, ela se sente um pouquinho melhor. Quando a mulher consegue dormir direito, ela se sente um pouquinho melhor. Realmente esse estado a gente chama de baby blues, ou tristeza pós-parto, né? Que é um estado que vai durar de 1 a 3 semanas depois da gravidez. E aí o tratamento para isso a gente pode colocar, né? Descansar, ter uma alimentação adequada, ter um bom suporte da família, né? Você não ficar sem, não centralizar todas as coisas em você. Você ter com quem conversar sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando, né? Falar da sua ansiedade, falar dos seus medos, você falar daquilo que te aflige, enfim. E você tem uma boa assistência em relação à amamentação, como tu disse, né? Algo é essencial, porque a amamentação é um processo meio sofrido, né? A gente sabe que a mulher se sente, muitas mulheres sentem dor no seio e tudo, e muitas mulheres vão ter dificuldades, pode gerar estresse, o bebê pode ter também chorar muito, enfim. Basicamente, você vai trabalhar em tirar os fatores estressores que estão gerando aquele sentimento ali. E enfim, basicamente é isso. E a depressão pós-parto, de acordo com o DSM-5, né, é uma depressão, é como uma depressão qualquer, né, como uma depressão normal, né, que vai ocorrer durante a gravidez ou algum tempinho depois do parto. E aí, alguns fatores de risco para depressão na gravidez, a gente pode dizer que são histórico de abuso, né, histórico de consumo de álcool, de cigarro, complicações na última gravidez,
sintomas de depressão na última gravidez, aborto espontâneo, histórico de aborto espontâneo, alguns eventos de vida que foram adversos, histórico de muito estresse, o fato da gravidez não ser planejada também, né? Você ter um histórico de depressão ou de transtorno bipolar, enfim, alguma experiência com isso, algum membro da família que foi diagnosticado com transtornos mentais, você não ter apoio emocional da família também. Então, tudo isso são fatores que podem aumentar a possibilidade de você desenvolver depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela é clinicamente parecida em termos de sintomatologia com depressões que são ocorridas em outros momentos da vida, né? Tipo, a gente vai ter humor disfórico, né? Ai, peraí que tá querendo desligar. Não sei o que tá acontecendo com o meu celular hoje. Tipo, a gente vai ter humor disfórico, a gente vai ter tristeza, ansiedade, cansaço, a gente vai ter perturbação ao dormir. Enfim, vai ter vários sintomas comuns de depressão. Mas também vai ter alguns sintomas específicos, tipo, a mulher que ela tem depressão pós-parto, ela vai apresentar algumas preocupações exageradas com o bem-estar do bebê. Ela vai apresentar pensamentos relativos à sua própria competência parental, tipo, será que eu sou uma boa mãe? Né? A gente sabe que a pessoa que tem depressão, ela tem muitos pensamentos negativos. E os pensamentos negativos da mulher que tem depressão pós-parto geralmente são relacionados ao ser mãe, né? Ela tem medo de estar sozinha com o bebê, né? Ela tem sintomas, né, de queixas físicas, tipo muito cansaço, dor de cabeça, falta de apetite, muitos sintomas físicos em relação aos sintomas cognitivos, né, que é um pouco diferente da depressão normal. Ela vai ter muita dificuldade de tomada de decisões. E a mulher que tem depressão pós-parto, assim, pelo menos é o que dizem os estudos, né, que eu li, que eu pesquisei, eles dizem que existe uma menor probabilidade de ideação suicida, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Pode. E aí a gente sabe que, como eu falei, né, tem vários pensamentos negativos que ocorrem durante esse processo, né, de depressão pós-parto. E isso pode acontecer num contínuo, né? Esses pensamentos, né, no pós-parto podem ser adaptativos, né? A mulher pode pensar, tipo, eu tenho que cuidar do meu bebê, eu tenho que estar bem, eu tenho que lidar com esse novo desafio da minha vida, ou eu posso chegar aqui a um ponto de ter um pensamento totalmente negativo e intrusivo, tipo, eu não consigo me ver nesse momento de ser mãe, eu não consigo me ver nesse novo papel, e isso gera uma série de sentimentos estranhos, né? Comportamento de evitação, às vezes a pessoa não consegue nem ver o bebê, né? Às vezes a mulher não consegue nem estar ali naquele ambiente, e isso gera muito mais sofrimento, né? Porque ela pensa, poxa, eu não consigo olhar para o meu próprio filho, eu não consigo lidar com esse momento que eu estou vivendo, enfim, isso gera uma série de consequências para a mãe, porque gera ansiedade, gera outros sintomas psiquiátricos comórbidos, né? Gera problemas de saúde física, como eu falei, enfim, gera problemas autolesivos, a mãe às vezes não come, como eu falei também, né? Enfim, a mulher não consegue ter autocuidado, então como é que a pessoa que não consegue cuidar de si vai cuidar de um bebê? Enfim, gera uma série de questões. Então, como eu expliquei, existe uma diferença aí entre o baby blues, que é a tristeza pós-parto, e a depressão pós-parto, né? E tem uma outra coisa também que eu achei interessante trazer, que eu estava lendo uma pesquisa, uma revisão sistemática que falava sobre depressão pós-parto, e eu li que estava falando sobre depressão pós-parto masculino. Já ouviu falar nisso? Já, assim, bem por cima, mas vi que tem também. Eu estava lendo um estudo e, e era falando que existe a possibilidade de existir, né, também essa condição da depressão pós-parto masculina, que assim, está muito relacionado ao fato de que os homens não foram ensinados a fazer esses trabalhos domésticos, a exercer esse papel de pai, e hoje existe uma cobrança social muito grande, né, para o cara estar nesse novo papel, enfim, exercer esse papel. E muitas vezes ele se vê numa situação nova, numa situação vulnerável, e isso contribui, né, principalmente quando o cara já tem um histórico de depressão, um histórico, e tem muitas perdas também familiares, porque assim, o cara tinha 100% de atenção da mulher. O cara geralmente os homens nas relações, eles são muito cuidados, né? Então ele perde parte desse cuidado
pro filho. Então, aquele cara que estava acostumado ali por uma relação que era de uma forma, a relação passa de ser de outra forma. E muitas vezes ele não consegue se enxergar naquela situação. Então isso gera um certo sofrimento para ele, né? Ele perde também, muitas vezes, o sexo, que era com uma certa frequência, deixa de ser. E muitas vezes ele não consegue encontrar o lugar dele naquela nova dinâmica familiar. E aí é por isso que às vezes a terapia, né, em certas famílias, às vezes é tão importante. Às vezes até a terapia familiar mesmo, né, quando você vê a dinâmica familiar, às vezes é melhor fazer uma terapia familiar. E aí, assim, é interessante você fazer uma avaliação com um psicólogo para ver o que seria melhor no seu caso. Mas enfim, é isso. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer? Gente, deixem perguntas aí pra gente responder. Achei muito bacana essa colocação da Larissa, né? Inclusive agora quando ela citou, falando a respeito dos pais, né? Porque quando a gente fala de rede de apoio, não é só quem tá na casa, né? Rede de apoio é quem apoia, quem ajuda. Então, às vezes a gente conversa muito com fulano vai ser meu acompanhante na maternidade, né? E ele sabe o que é que um acompanhante faz, o que é que um acompanhante faz. Ele só tá lá, ele só senta do lado. Sim. A Patrícia colocou aqui, ó. É comum pessoas em volta não conseguirem ser empáticas e chegarem a repreender a mãe por não estar super feliz com seu bebezinho. Sim. A gente estava falando sobre isso no início da live, né? Sobre como essa expectativa social muitas vezes dificulta o diagnóstico, né? Porque às vezes a mulher não está feliz, não está tão feliz com aquela nova notícia, né? Com a gravidez, enfim. E, às vezes não é uma gravidez desejada e existe uma expectativa de que ela esteja ali soltando fogos, mas ela não tá. E, e aí? E aí, como é que lida com isso? Né? Como é que lida com aquele sofrimento quando aquele sofrimento é interditado pela sociedade? Né? Quando você não tem o direito de estar sentindo aquele sofrimento, como é que a mulher vai chegar e dizer, olha, cara, eu não tô feliz porque eu não queria estar assim. O que a pessoa vai fazer? Exatamente, é muito complicado. E é tão importante, né, esse lugar que a gente está aqui falando, do que precisa ser falado, né? Precisa ser dito, que existe, que as mulheres sentem, né? Que elas precisam ser ouvidas, que elas precisam se sentir confortáveis para falar quando também não estiverem felizes ou não estiverem contentes ou não esperavam, né? Eu vejo muito, né, na prática, por exemplo, a mulher engravida e aí é abandonada, é deixada. Então, às vezes a gravidez nem era indesejada, mas a partir do momento que ela está sozinha, tudo que foi pensado é diferente, né? Como é que agora ela é só, ela vai fazer tudo só. E aí, a partir daquele momento, ela repensa essa gravidez, né? E tudo que envolve ela é muito complicado, né? Ela queria estar grávida, mas ela queria estar grávida não daquela forma, ela queria estar grávida da forma como foi planejado. E aí uma série de expectativas são quebradas e pela falta de compromisso da pessoa que planejou tudo aquilo com ela, né? Porque com certeza aquela gravidez, aquele planejamento não foi feito por ela sozinha. Né? E onde é que está aquele outro elo? Onde é que está aquele outro elemento que fez parte de todo aquele planejamento? Né? E a mãe é como se ela não pudesse ser essa pessoa que recua, né? Ela já tá lá, ela já Não tá pode. grávida, é ela e ela. Pode todo mundo abandonar, mas ela tem que estar lá, ela tem que estar firme, independente de estar sozinha, de estar sem dinheiro. Então, como é grande e desnecessária essa cobrança, principalmente das pessoas que estão de fora, né? Então, essa live eu gostaria de deixar para todos que estão aí, mães ou não mães, de sempre repensar um comentário, um falatório, uma opinião, né, para uma mulher grávida ou para uma gestante, para uma mãe no geral que escutam muito essas coisas. Repensar esse comentário, né? Ele vai agregar? É preciso fazer? Vai contribuir? Né? E a gente repensar, e aí eu queria só finalizar com outra coisa que eu acho muito bacana da gente falar, a respeito dos profissionais de saúde, né? Todos os Sim. profissionais que rodeiam essa mulher, em ter respeito, né, na hora de conduzir, de informar, de passar uma conduta para essa mulher, sem impor, né? Na minha área, o que é que eu vejo mais em relação? Parto normal e parto cesariana, né? É, eu apoio o parto normal, né? Acredito em todos os benefícios e tudo mais, mas a minha função é explicar para essa mulher os prós e os contras desse parto. A minha função não é escolher o parto dela, né? E eu tenho que respeitar a escolha dela. Chega a gestante para mim já com a data do parto cesariana marcado. E eu não vou discutir com essa mulher, né? Não é o meu lugar.
O meu lugar é mostrar os prós e os contras e deixar essa escolha, assim como a amamentação, né? Para mim, a minha conduta, eu posso dizer que é assim, que é assado, que pega assim, que é dessa forma, mas naquele momento que a mulher tá com aquele seio ferido, aquela criança chorando, aquela criança gritando, né? Qual é o remédio que a gente diz? Leite. Pode dar com o peito daquele jeito que o leite sara. Mas a gente tem que compreender, né, que a prática é outra coisa e respeitar essa mulher, né, independente da escolha dela. Então, quando ela chega e diz, eu não consigo mais dar de mamar, eu quero dar leite, então vamos escolher o melhor leite para o seu filho, a melhor fórmula para o seu filho, né? Apoiar, e aí a rede de apoio também precisa ser informada, né? Quem tá dando de mamar é ela, então se ela escolheu parar, vamos respeitar, né? Muito fácil a gente falar, Perfeito, gente, dá de mamar. Se não é perfeito. você, se não é o seu seio, se não é você que tá acordando. E aí, e respeitar e falar que não é fácil, gente, é muito difícil, é muito difícil. E que você pode sim não conseguir fazer tudo e ser uma excelente mãe do mesmo jeito. E na realidade, não é que você pode, é o que é, porque nenhuma pessoa no mundo, não existe aquela pessoa que faz tudo, não existe aquela pessoa que dá conta de tudo. O que existe é a ilusão de que se dá conta de tudo. Né? A gente se ilude de que a gente dá conta de tudo, mas a gente nunca dá. A gente está ali tentando, né? A vida é equilibrar as coisas, tentar equilibrar as coisas da melhor forma. Mas quando você está aqui com mais demandas, você está colocando alguma coisa de lado e está tudo bem. Isso é parte da vida. Agora, quais são as suas prioridades? Quando surge outra demanda, quando surge um adoecimento, quando surge um sofrimento, o que é que você vai priorizar naquele momento? Então, a gente tem que estar muito consciente, muito conectado, como eu falei, com a nossa voz interior. E quando eu falo com a nossa voz interior, eu estou falando dos nossos valores. O que é realmente importante? O que é que você vai priorizar hoje? E o que é que você vai priorizar hoje para construir o que é importante para você, a vida que você quer ter? E isso é algo que eu repito todas as lives. A vida que você quer ter, a pessoa que você quer ter, ser a longo prazo, né? Então, a gente tem que estar conectado com isso em tudo que a gente for fazer. E lembrar que, cara, não adianta tentar se iludir, você não vai dar conta de tudo. Eu vou repetir a frase que eu falei na minha última live. É, como é que era a frase, meu Deus? Relaxa, nada está sob controle. Verdade. Bom, Tem é mais isso, Lari. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, Lara, de você ter, né, me convidado para participar do seu ciclo de lives, muito chique. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando conhecimento. Quero voltar outras vezes, falando de outros assuntos, né? Será convidada certamente. Adorei a live, muito bom. Muito agradecedora, aprendi bastante contigo, viu? E é bom porque a gente sai do padrão, né? A gente não veio falar aqui daquela maternidade fofinha, né? Daquela gestante, o que é que ela deve fazer. A gente veio tocar mesmo nos assuntos que não são lembrados ou que não são exaltados, mas que são de extrema importância, né? Quando se fala de saúde da mulher gestante. Com certeza. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, né? Muito obrigada a todos e até a próxima live, que será semana. Peraí, deixa eu ver aqui quando é que vai ser a minha próxima live. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu descobrir aqui quando é que vai ser a minha próxima live, porque eu tô mais perdida que segue em tiroteio, muito compromisso. Ó, minha próxima live vai ser com a Patrícia Marques sobre maternidade compulsória e seus efeitos sobre a saúde mental da mulher. Dia 28/7 às 18 horas. Espero vocês lá, estejam presentes. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.